Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Nós vamos abordar a segunda parte da arquitetura de computação móvel. Esse conjunto de conceitos são importantes para fundamentar o desenvolvimento da aplicação. Vocês estão numa fase onde as ideias estão sendo desenvolvidas, estão sendo aprimoradas, de tal forma que vocês precisam ter esse conhecimento, uma consolidação de um conhecimento que vocês já tiveram e um aprimoramento. No caso aqui, são aplicações móveis que têm a mesma característica das aplicações para smartphone. Então, hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre a arquitetura, tanto pensando na aplicação, que é o lado do cliente, quanto no servidor, onde vamos armazenar muitas vezes os dados ou até mesmo realizar algum processamento. Então, vamos visualizar dentro as características, né? Sempre pensando na abordagem de aplicações para smartphone, com acesso a bancos de dados na nuvem. Então, dentro das características, nós já vimos nas aulas anteriores, né, o processo da computação móvel, cenários, tipos de dispositivos e os requisitos da aplicação. Então, lembrando, requisitos de segurança, desempenho, no caso de tolerância a falhas, a resiliência, conectividade. Então, diversos requisitos, tanto de infraestrutura quanto do cliente, da parte do usuário, justamente o processo de adaptação, de ergonomia, características onde vocês têm que pensar em termos de contexto e localização daquele dispositivo e da aplicação. Então, hoje nós vamos fazer uma abordagem no que, dentro das perspectivas tecnológicas para arquitetura, comunicação e sincronização. Então, como é que essas aplicações elas estão, né, dentro desse contexto atual, como é que colocamos a aplicação disponibilizada para o usuário e implementamos ela para estar acessível, né? Então, existem o que a gente chama de perspectivas tecnológicas, né? Então, pensando sempre no desenvolvimento e na distribuição dessas aplicações. A parte de comunicação, então, as nossas redes sem fio e tipos de redes, e a sincronização dos dados, que são dados que estão armazenados na nuvem, no entanto, são gerados no lado do cliente, no smartphone. Então, existem três categorias, basicamente, de aplicações para os smartphones. As aplicações que são chamadas nativas são aquelas aplicações que são específicas de um sistema operacional. Se vocês lembrarem, na aula anterior, nós falamos que a necessidade de definir qual é o público-alvo, pensando em termos de sistema operacional, no caso de um público mais seleto, ou ainda uma diversidade para dispositivos com poder computacional menor, que você pode ampliar esse uso. Então, as aplicações nativas, né? Um exemplo, né? O Pokémon é um aplicativo que é instalado, então ele foi desenvolvido especificamente para o sistema operacional Android ou para o sistema operacional iOS. Então, existem versões específicas para cada uma plataforma de sistema operacional. No caso, as aplicações que são do tipo web são aquelas aplicações que usam o browser, né? Então, os navegadores de internet. Então, nós podemos utilizar não somente nos aplicativos, nos dispositivos como smartphones, mas também podemos utilizar essas aplicações em qualquer navegador, em qualquer outro computador ou laptop, ou ainda nos tablets
que utilizamos no cotidiano, né? E as aplicações híbridas que fazem uso de algumas características específicas do sistema operacional e também características do próprio ambiente que o navegador vai disponibilizar. Então, são 3 tipos de categorias de aplicações, né, que existem e são desenvolvidas atualmente. As nativas, como eu havia falado para vocês, elas executam em um único sistema operacional, então específico, são desenvolvidas em linguagens de programação como Objective-C, Swift, ou linguagens como .NET ou Java, né? Elas, por serem instaladas no dispositivos, elas podem ter um controle maior dos recursos dos dispositivos, né? Como câmeras, os sensores, né? A agenda, contatos. Então, ela pode ter podemos explorar melhor esse tipo de recurso. São adquiridas, né? Então, através de lojas virtuais centrais, né? Que disponibilizam as chamadas stores, né? Ou ainda elas podem ser instaladas ou já virem embarcadas, né? No próprio sistema operacional disponibilizada com o equipamento, né? Então, são aplicativos que já fazem uso, né? Então, o próprio agenda de contatos, os players que nós temos nos nossos celulares são aplicativos que já vêm embarcados, já vêm instalados nos nossos dispositivos, que são classificados como nativos, né? As aplicações via web, então existe a disponibilização delas, elas são multiplataformas, né? Então são utilizadas linguagens para web, como JavaScript, ou o conceito do CSS, HTML, pelo lado do cliente e no servidor da aplicação, né? Então, nós temos desenvolvimento em Python, em Ruby, em Java, então em outras linguagens onde vai haver um processamento maior da informação no lado do servidor. Essas aplicações são interessantes quando a gente tem o conceito de thin client, ou seja, é o cliente magro. O que significa? É aquele cliente que onde o dispositivo é um dispositivo com poder computacional limitado, né? Com memória limitada, com recursos limitados, tá? Não requer download ou instalação, porque está disponibilizado no navegador de internet. Depende essencialmente da conexão da internet. Então, ele deve estar online o tempo todo, né? Então, alguns tipos de aplicativos que temos hoje, como as lojas virtuais, né? Ou ainda com layouts, né? Que a gente chama de layouts responsivos, né? Por exemplo, você entra num site de notícias de um determinado jornal, né? Ele faz uma adaptação do layout para o tipo de dispositivo e para a tela que você tem, no caso, para o seu smartphone. E as aplicações híbridas, né, que fazem uso tanto da aplicação instalada, né, no dispositivo, mas também faz o processo de conexão com a web, né, com a internet, para fazer as suas atualizações, né? Então, são executadas nos diversos sistemas operacionais, nós temos que pensar dentro desse processo, né? Não podemos deixar de lado. É classificado como multiplataforma, né? Então, isso aqui é interessante, porque as adaptações também, o layout responsivo, né? De acordo com o tipo de recurso e dispositivo que você tem. Então, acesso parcial aos recursos dos dispositivos, né? Via framework. Então, você vai ter o uso desses recursos sempre pedindo autorização ou até mesmo dentro de um conjunto limitado das especificações, né? Então, existe uma parte nativa e outra parte via web.
Então, no caso, essa parte nativa precisa instalar. Muitas vezes ela fica não fica clara essa instalação para o usuário, né? Então, no caso das redes sociais, como Facebook, Twitter ou LinkedIn, né, é muito comum nós temos o acesso tanto num aplicativo instalado, né, já vem instalado, embarcado no seu dispositivo, ou você faz o uso dele via browser, né, e muitas vezes você já conecta nas redes sociais automaticamente, né? Então, são exemplos, né, de aplicações híbridas. Dentro desse processo, existe uma arquitetura padrão do desenvolvimento. Então, vocês perceberam que eu falo muito do lado do cliente e o lado do servidor, né? Nós temos uma estrutura, né, de aplicações cliente-servidor, porque onde essas informações vão estar armazenadas, onde vai realizar o processamento. Então, dependendo da categoria, do tipo de aplicação a ser desenvolvida, né? Então, se nós pensarmos em termos do usuário, que é um usuário móvel, né, o indivíduo que ele é móvel, ele nos seus dispositivos, né, nós temos camadas onde são implementadas determinadas funcionalidades, né? Então, essas camadas, né, o que a gente chama, por exemplo, aqui, ó, a aplicação do cliente móvel, né, como todo o elemento, e onde a gente tem a conexão dessa aplicação, né, a conexão dessa aplicação com a infraestrutura de suporte a essa aplicação, que muitas vezes que está do lado do servidor, né? Então, essa sincronização com o banco de dados e outros serviços vai estar justamente do lado do servidor. Então, existe um banco de dados local, uma informação local, dependendo da aplicação do desenvolvimento, e existe o sincronismo desses dados, né, para o servidor que vai estar na nuvem, né? Então, dentro dessas camadas, o que a gente chama de camada de apresentação, camada de negócios e camada de dados, né? Então, no que a gente fala de camada de apresentação é a interface com o usuário, né? São os ícones à disposição da informação que você está provendo. Existe a camada de negócios, né? Onde eu tenho workflows ou componentes ou as entidades do negócio, né? Então, se é um jogo, existe a interação, né, daquilo que vai sendo processado. Então, a camada de negócios é todas as ações que serão processadas e mostradas na camada de apresentação para o jogador. No caso de uma loja virtual, né, a gente pode pensar, eu tenho as opções de compra sendo mostrada na camada de apresentação, no entanto, tudo que está relacionado à verificação de estoque, identificação do produto, valores, o banco de dados, né, a logística, o endereço, o custo, né, de entrega, todo esse processo faz parte da camada de negócios, né? E além disso, nós temos toda a parte de camada de dados, que é armazenamento do banco de dados, cadastros, entre outros, né? Então, relembrando, esse conjunto de informações e tudo aquilo que precisamos implementar, tá? No que a gente fala sobre requisitos da aplicação. Então, segurança, configurações, conectividade, né, tipos de acesso, né, nós vamos implementar dentro do que a gente chama de cross-cutting, que seria funcionalidades a serem implementadas que vão ser aplicadas em todas as camadas.
tá? E do lado do servidor, onde nós vamos ter os serviços sendo disponibilizados e o banco de dados, também para armazenamento das informações. Então, todos esses elementos, né, que a gente pode chamar de componentes da arquitetura, né, fazem parte de uma padronização do desenvolvimento das aplicações que abordam os requisitos da aplicação para smartphone, tá? Então, dependendo do dispositivo, né, quanto maior poder computacional os dispositivos possuem, né, mais independência da parte servidora eles podem ter, né? Então, no caso aqui, essa figura ela apresenta muito bem isso que a gente fala da distribuição em camadas, né? Então, dependendo do dispositivo, se ele tem poder computacional limitado, eu só tenho uma interface onde todo o processamento e processos ficam do lado do servidor. E à medida que esse dispositivo ele vai aumentando sua capacidade de processamento, né, eu posso ampliando, né, todo o processo e aumentando a interação, banco de dados e processamento para essas aplicações. Então, como havia falado para vocês, se o cliente, né, que é o lado do dispositivo do usuário, ele for limitado, né, então eu posso simplesmente oferecer uma interface, onde no lado do servidor, toda a parte de aplicação, autenticação, a lógica de negócios pode estar implementada do lado do servidor, né? No entanto, atualmente, como os nossos dispositivos móveis têm maior capacidade de armazenamento, existem alguns recursos que nós podemos implementar no que compete à segurança, por exemplo, né? E até mesmo bancos de dados locais, nós podemos melhorar essa aplicação. Então, o lado da aplicação pode receber mais funcionalidades. No que compete à comunicação, nós temos basicamente dentro das redes sem fio, né? Aqui a gente chama de infraestruturada, onde a gente tem o ponto de acesso, onde os demais dispositivos acessam. As redes ad hoc, que são comuns, a interconexão entre diferentes dispositivos ao mesmo tempo, elas são montadas de acordo com o contexto, e as redes em satélite que provêm também acesso à internet para a comunicação desses dispositivos. Os dispositivos podem estar sempre conectados ou parcialmente conectados, né? Então, isso interfere na aplicação e no banco de dados. Então, eu posso fazer essa sincronização em tempo real ou esperar, né, para depois fazer essa sincronização, que é o caso de aplicações remotas, como internet das coisas, esse tipo de aplicação que nós podemos trabalhar, né? No caso de aplicações via web, né, via navegador, eu preciso que essa sincronização seja em tempo real o tempo todo, né? Então, a sincronização, ela afeta a maneira como a aplicação vai ser desenvolvida, né? Justamente porque nós podemos ter os sistemas, né, o banco de dados, a parte cliente pode ser mais desenvolvida e no servidor menos, e assim por diante. Ou ainda o conceito, né, da sincronização, que pode ser uma comunicação contínua, né, em tempo real, ou que a gente chama de store e forward, que seria armazenar a informação, coleta e depois encaminha para o servidor para processamento, né? Então, a comunicação contínua entre o cliente e o servidor, tá? Então, através de meios síncronos ou assíncronos, né? E ainda
a comunicação do tipo Store e Forward, que é muitas vezes usado no conceito de internet das coisas, ou ainda nos conceitos de aplicações para as cidades inteligentes, né? Onde eu não tenho uma conexão o tempo todo, mas existe em alguma forma, tá? Então, dentro dessa comunicação, né, se existe a perda, não existe perda da informação. Essa informação pode ser enviada e encaminhada para a nuvem posteriormente. E as nuvens estão, que é o conceito, né, de você ter um serviço em nuvens, você ter um banco de dados, você ter um servidor, né, um provedor de serviços e um provedor de dados. Então, é esse o conceito que a nuvem nos permite para desenvolver aplicações para smartphones, tá? Então, finalizando, temos a identificação dessa arquitetura para desenvolvimento de aplicações e as perspectivas tecnológicas. Então, vocês têm condições agora de trabalhar nas especificações da aplicação que vocês vão desenvolver, que vocês vão prototipar. Então, alunos, a partir desses conceitos, vocês já têm condições de especificar melhor as suas aplicações, dentro daquele plano de ação que vocês já vêm detalhando e mãos à obra. Agora vocês podem desenvolver os seus protótipos. Então, na próxima aula, vamos fazer uma pequena abordagem sobre o processo de prototipação que vocês já conhecem, porque vocês já tiveram outros projetos integradores. No entanto, agora voltado para as aplicações para os smartphones com o banco de dados em nuvem. Até a próxima aula.